Você não devia estar aqui. Isso aqui não é lugar para velho pobre. Foi com essa frase que tudo começou. No meio de uma calçada movimentada da Avenida Paulista, em São Paulo, um senhor franzino, de olhar cansado e sorriso gentil, ouvia mais uma vez uma humilhação que não merecia. Seu nome era Damião Silva, 73 anos, aposentado por invalidez parcial após uma vida inteira como ajudante de pedreiro. Depois de um acidente que comprometeu a perna esquerda, nunca mais conseguiu emprego fixo. O que sobrou foi um banquinho de plástico, um chapéu surrado e uma caixinha de isopor onde vendia balas, chicletes e esperança. Todos os dias, Damião acordava antes do sol nascer. Preparava seu café fraco com pão amanhecido e saía com seu carrinho rumo à Paulista, onde se sentava perto de um ponto de ônibus, não por acaso. Ele sabia que ali havia fluxo, pressa e, às vezes, generosidade. Naquela manhã de sexta-feira, ele sorria como sempre fazia, mesmo que por dentro tudo doesse. A dor na perna, o bolso vazio, a saudade da esposa falecida. Mas Damião sempre dizia que tristeza demais dá câncer, então preferia se apegar à esperança. Foi então que um carro importado preto parou no meio da calçada. O vidro desceu devagar e, de dentro, saiu um homem de terno azul marinho, relógio que valia mais que o aluguel de Damião em um ano, e óculos escuros que escondiam um olhar arrogante. Seu nome? Rogério Galvão, empresário, dono de uma startup bilionária, celebridade nas redes sociais por ostentar riqueza e pregar meritocracia acima de tudo. Rogério caminhava com pressa e quase esbarrou no banquinho do idoso. Sai da frente, meu amigo. Já não basta ocupar espaço, ainda quer vender porcaria. Desculpa, senhor, posso te oferecer uma bala de hortelã. Bala? Eu como ouro no café da manhã. Bala é para mendigo. O silêncio ao redor foi cruel. Algumas pessoas riram. Outras filmaram com o celular. Mas ninguém interveio. Damião baixou os olhos, ajeitou o chapéu e apenas disse: Tenha um bom dia, moço. Que Deus te abençoe. A cena teria morrido ali, se não fosse por uma presença inesperada. Uma jovem loira de cabelos cacheados, por volta dos 28 anos, desceu de um ônibus ao lado. Ela parou, observou a cena e, com lágrimas nos olhos, aproximou-se do senhor. Seu Damião. O velho levantou a cabeça devagar, com dificuldade. Sim, sou eu. Ela então se abaixou, o abraçou forte e disse: O senhor salvou a minha vida há 20 anos. E agora chegou a minha vez. Damião ficou sem reação. Rogério, por sua vez, riu alto, debochado. Que novela é essa agora? Me poupem. A jovem se virou para ele com os olhos ardendo. Você vai engolir esse deboche. E o Brasil inteiro vai ver. O público em volta começou a se aglomerar. Alguém abriu uma live no Instagram. Outros começaram a filmar. Damião, ainda confuso, olhava para a moça como quem vê um milagre. Desculpa, moça, mas, de onde a gente se conhece? Ela sorriu. Da escola. Era você quem me dava balas de graça quando eu ia estudar sem lanche. Você dizia, doce ajuda a mente a pensar melhor. Hoje eu sou dona da minha própria empresa. E você vai sair dessa calçada hoje, senhor Damião. A multidão começou a aplaudir. Rogério, irritado, tentou dizer algo, mas foi interrompido. Aquela era só a primeira cena de uma história que ainda ia emocionar o país inteiro. A multidão ainda murmurava enquanto a jovem, que agora todos queriam saber quem era, ajudava Damião a se levantar com cuidado. Seu nome era Lívia Monteiro, fundadora de uma startup educacional que oferecia bolsas de estudo e cursos gratuitos para jovens de baixa renda. Ela era uma das empreendedoras mais promissoras do Brasil, mas, para Damião, ela era só a menina das trancinhas que sempre sorria, mesmo com a barriga roncando de fome. Você se lembra agora? Ela perguntou, emocionada. Lembro das balas,
mas não podia imaginar que uma criança viraria uma moça tão bonita e poderosa, respondeu ele, com um sorriso que tremia. A cena viralizou em minutos. Os vídeos espalharam-se pelas redes com legendas como "Milionário humilha idoso e se dá mal ao vivo" e "Vendedor de balas emociona o Brasil". Enquanto isso, Rogério Galvão, o arrogante empresário, tentava controlar os danos. Seu assessor mandava mensagens sem parar. A internet já o havia condenado. As ações da empresa dele começaram a cair. Os patrocinadores o abandonaram. Mas o que mais o incomodava era perder o controle da narrativa. No dia seguinte, Damião amanheceu famoso. Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, milhares de mensagens de apoio e doações em Pix que somavam cifras impensáveis. Mas ele continuava o mesmo, acordando cedo, fazendo café fraco e contando as moedinhas. Dinheiro nunca foi o que movia seu coração. Eu só queria dignidade, minha filha. Um bom dia com respeito já valia mais que uma nota de 50. Lívia, por sua vez, organizou uma entrevista coletiva para contar ao país quem era o homem por trás das balas. Falou das histórias que ele contava na calçada, das piadas que fazia para distrair as crianças famintas, e de como aquele velho sem diploma havia plantado nela o sonho de transformar vidas. Durante a coletiva, um jornalista perguntou: "Mas por que se expor tanto por alguém que está à margem da sociedade?" Lívia respondeu sem hesitar: "Porque ele nunca esteve à margem. Foi o Brasil que empurrou ele para lá. E agora é o Brasil que tem que trazê-lo de volta." A repercussão foi tamanha que o nome de Damião passou a ser estudado como símbolo de resiliência social. Escolas começaram a incluir sua história em projetos de cidadania. Grupos políticos o convidaram para eventos. Mas ele recusou todos. "Não quero ser herói. Só quero que a próxima geração não precise vender bala para sobreviver." Enquanto isso, Rogério, afundado em processos, convocou uma entrevista exclusiva para pedir desculpas. Mas foi em vão. Sua imagem estava arruinada. O público queria verdade, e ele entregava apenas arrogância disfarçada de remorso. Num domingo qualquer, Damião foi visitar o túmulo da esposa. Levou um buquê de margaridas e disse: "Você viu, minha velha? A menina da bala virou minha voz." Ele chorou ali, baixinho. Pela primeira vez em muitos anos, não era um choro de dor, mas de alívio. Mas o destino, esse roteirista cruel e brilhante, ainda reservava uma reviravolta que ninguém imaginava. Naquela terça-feira, o Brasil inteiro acreditava que já conhecia a história de Damião. O vendedor de balas, o símbolo de resistência, o avô da esperança. Mas nenhum deles sabia o que viria a seguir. Porque a verdade ainda estava escondida. Durante uma entrevista ao vivo para um programa matinal da TV, Damião foi surpreendido com uma pergunta inesperada da repórter. "Seu Damião, a senhora Lívia disse que o senhor salvou a vida dela. Mas há rumores de que isso não foi só com ela. Que o senhor fez muito mais, o senhor confirma?" Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Respirou fundo. Seu olhar ficou distante. Depois disse, com a voz embargada: "Eu preciso contar uma coisa. Uma coisa que guardei por 20 anos." O estúdio ficou mudo. A audiência triplicou. O Brasil parou. Damião contou que, há 2 décadas, em uma noite de chuva, encontrou um bebê abandonado em uma caixa de papelão no beco ao lado da estação da Sé. Ele tinha ido ali recolher papelão para vender no dia seguinte. O choro do recém-nascido cortou seu peito como faca. Sem pensar, pegou o bebê no colo e levou para casa. "Eu não podia deixar morrer. Era um pedacinho de gente, no meio do lixo." Durante 2 anos, criou o menino em segredo, com a ajuda de vizinhos e da falecida esposa. Chamou-o de Miguel. Mas a situação ficou insustentável. Sem renda, com saúde debilitada, ele entregou Miguel para adoção numa instituição particular, após garantir que seria acolhido por uma família rica. O único pedido que fez foi: "Não apaguem meu nome da história dele." Damião nunca mais soube do garoto. A repórter, então, engolindo o choro, olhou diretamente para a câmera.
O Brasil precisa ouvir isso. O Brasil precisa encontrar Miguel. Em poucas horas, o nome Miguel do Damião era o assunto mais comentado do país. Campanhas foram lançadas, testemunhas antigas se manifestaram, e investigadores voluntários começaram a vasculhar registros antigos de adoção. E então, um nome surgiu. Miguel Ribeiro Torres. Empresário. Adotado com 2 anos de idade. Cresceu em colégios particulares. Foi destaque em Olimpíadas escolares. Formou-se em engenharia aos 22. Dono de uma das startups mais promissoras do Brasil, adivinha qual? A empresa de Rogério Galvão. Mas o mais surpreendente não era isso. Miguel era o filho adotivo de Rogério. A internet explodiu. Sites começaram a publicar manchetes como: milionário que humilhou idoso descobre que seu filho foi criado por ele no passado. A verdade por trás da bala: Damião é o pai que o Brasil ignorou. Miguel, o elo perdido entre um passado humilde e um presente arrogante. Quando Miguel soube, ficou em choque. Sempre ouviu do pai que havia sido adotado num hospital, sem detalhes. Mas agora, vendo o rosto de Damião, sentia algo estranho. Um calor no peito. Como se alguma parte esquecida da alma reconhecesse aquele olhar. Esse homem salvou a minha vida. Enquanto isso, Rogério Galvão tentava desesperadamente abafar o caso. Alegou que não sabia de nada. Disse que a adoção foi feita por meio da esposa, que já havia falecido. Mas o Brasil já não ouvia suas desculpas. O povo agora queria saber se Miguel teria coragem de encarar a verdade. E ele teve. Na manhã seguinte, Miguel pediu para encontrar Damião. Ligou para a produção do programa de TV, queria olhar nos olhos do homem que um dia o tirou do lixo. Queria ouvir a sua história, da boca dele. O reencontro foi marcado num domingo pela manhã, em um espaço reservado nos bastidores da emissora. A equipe de produção tentou transformar o momento em espetáculo, com câmeras, luzes e microfones, mas Miguel recusou. Sem plateia. Sem transmissão. É pessoal. Damião chegou acompanhado de Lívia, vestindo sua melhor camisa, ainda que um pouco desbotada, e com um penteado improvisado que ele mesmo tentou fazer no espelho. As mãos tremiam. O coração parecia correr uma maratona. Miguel já estava lá. Sentado, inquieto, olhando para a porta como quem espera o passado atravessar a soleira. Quando os olhos de ambos se cruzaram, por um instante o tempo parou. Um silêncio profundo tomou conta da sala. Miguel ficou de pé. Damião se aproximou com passos lentos. Você cresceu bonito, menino, disse o idoso, com lágrimas nos olhos. Miguel respirou fundo, tentou segurar o choro, mas falhou. Por quê? Por que você me deixou? Damião sentou-se com dificuldade e contou, pela primeira vez em detalhes, tudo o que havia acontecido: o beco, a chuva, o leite improvisado com açúcar e água, os lençóis velhos que viraram fraldas, e a noite em que ele e a esposa choraram ao tomar a decisão mais difícil da vida deles. Eu não te deixei, filho. Eu te entreguei para viver. Era o único jeito de te salvar de uma vida como a minha. Miguel então caiu de joelhos, chorando como uma criança. Me perdoa. E ali, sem holofotes, sem likes, sem seguidores, aconteceu o milagre. Um abraço apertado, entre um homem marcado pelo tempo e um jovem ferido pelo orgulho. A partir daquele dia, tudo mudou. Miguel começou a visitar Damião com frequência. Levava frutas, remédios, livros. Mas, mais do que bens, levava tempo, algo que Damião nunca soube se permitir receber. Você não precisa me dar nada, só o prazer de me ouvir já vale mais que ouro, dizia o idoso, enquanto contava suas histórias de infância, das festas no bairro da Liberdade, dos sambas que sua esposa amava. Enquanto isso, Rogério tentava salvar sua reputação, mas Miguel já não o via com os mesmos olhos. A relação entre pai e filho adotivo se desgastou. Miguel pediu afastamento da empresa, devolveu cotas, e começou a atuar em um novo projeto. Inspirado por Damião,
criou a iniciativa Raízes Invisíveis, voltada a contar histórias de brasileiros anônimos que mudaram vidas com pequenos gestos. O primeiro episódio? A história do próprio Damião. O vídeo viralizou em menos de 24 horas. Com um trilho emocional, depoimentos de vizinhos, professores e até antigos clientes da calçada da Paulista, o documentário revelou um Brasil que muitos fingem não ver, o das mãos calejadas que sustentam o país sem jamais serem celebradas. Damião foi homenageado em uma cerimônia simbólica na Câmara Municipal de São Paulo. Recusou prêmios em dinheiro, mas aceitou uma cadeira de honra onde agora, todos os meses, ele lê cartas de crianças carentes enviadas de todo o país. Se eu puder responder uma, já valeu o dia. O país conheceu uma nova forma de herói. Sem capa, sem força, mas com uma alma tão grande que coube o Brasil inteiro dentro. Mas, uma nova notícia estava prestes a virar tudo de cabeça para baixo novamente. No meio de tanto amor recuperado, de tantas mensagens de esperança e recomeço, a notícia chegou como um raio em céu limpo. Um jornalista investigativo publicou uma matéria revelando que a adoção de Miguel, feita há mais de 25 anos, envolveu fraude documental e tráfico de influência. Segundo a denúncia, Rogério Galvão não só soube da origem do menino como pagou para encobrir o passado, adulterando registros com a ajuda de um cartório clandestino. Adoções ilegais não eram incomuns nos anos 90, mas o caso ganhava peso pelo envolvimento de nomes poderosos. Miguel, ao ver a manchete estampada com seu nome, sentiu o chão desaparecer. Ele mentiu para mim a vida inteira, ele me comprou. Lívia, que estava ao seu lado, segurou firme sua mão. Não. Ele te separou do seu verdadeiro pai. Mas agora você pode devolver a história ao lugar certo. O país explodiu em indignação. A hashtag Justiça por Damião liderava os trending topics. Juristas e defensores da infância cobravam investigação. O Ministério Público se manifestou. E a promotoria solicitou a abertura de um inquérito sobre a adoção de Miguel. Damião, por sua vez, não demonstrou raiva. Apenas tristeza. Ele podia ter me procurado. Podia ter me dito. Mas escolheu o silêncio. Enquanto isso, Rogério convocava entrevistas, negando qualquer participação no esquema. Mas seu tom arrogante e ensaiado só aumentava a revolta. Imagens dele aos gritos com assessores, vazadas por ex-funcionários, viralizaram. Patrocinadores cortaram laços. Sua empresa perdeu valor. A queda era irreversível. Miguel, determinado a honrar sua história, pediu à Justiça a retificação de seu registro civil, solicitando oficialmente a inclusão de Damião como seu pai de criação, uma forma simbólica, mas poderosa, de devolver ao idoso o reconhecimento que lhe fora roubado. No mesmo dia, organizou um evento público no auditório do Ibirapuera, onde mais de 3.000 pessoas compareceram. Havia crianças, idosos, professores, artistas, líderes comunitários. Todos para ouvir a mesma coisa, a verdade. Miguel subiu ao palco com Damião ao lado. Aplausos longos tomaram o espaço. Quando o som cessou, ele respirou fundo e disse: Meu nome é Miguel Silva Monteiro. Filho da coragem. Filho da calçada. Filho da bala que alimentava a alma. Meu verdadeiro pai está aqui ao meu lado. Ele me ensinou a compaixão, mesmo quando o mundo tratava como invisível. Damião segurava as lágrimas. Mas foi quando Miguel ajoelhou-se e disse obrigado, pai, que o auditório veio abaixo. Gritos, palmas, gente chorando. O Brasil assistia em casa, impactado por uma cena que nem o melhor roteirista ousaria escrever. E foi ali, naquele momento, que o país viu o verdadeiro clímax da história, a inversão do poder. O homem humilhado tornou-se símbolo. O rejeitado virou inspiração. E o arrogante desapareceu das manchetes. Mas nem tudo estava resolvido. No dia seguinte, Damião recebeu em casa uma carta. Sem remetente, apenas com caligrafia apressada. Perdi tudo.
Mas mereci. Espero que você consiga me perdoar algum dia. R. Damião guardou a carta numa caixa de sapato, junto com recortes de jornal, fotos da esposa e o crachá de vendedor ambulante que um dia carregou com orgulho. Ele disse apenas: a justiça dos homens ainda pode falhar. Mas a da vida, não. Naquela noite, o Brasil dormiu diferente. Porque compreendeu que a verdadeira riqueza não está em cifras, mas em gestos. Que o luxo pode enganar, mas a dignidade é impossível de falsificar. E que, às vezes, o clímax mais poderoso é o reconhecimento tardio de quem foi grande em silêncio. A história de Damião já não era só dele. Ganhou as praças, os corredores de escola, os salões do Congresso e, principalmente, os corações daqueles que também foram silenciados pela desigualdade. Ele, que vendia balas por necessidade, virou voz por justiça. Com o dinheiro das doações e da venda dos direitos de imagem, que ele só aceitou após muita insistência, Damião recusou luxos. Em vez de mudar-se para um bairro nobre, financiou a reforma da Associação Comunitária do Capão Redondo, bairro onde morava desde os anos 70. É aqui que meu corpo cansado aprendeu a ser forte. É aqui que eu quero morrer, mas deixar alguma coisa viva. A associação ganhou nova estrutura, biblioteca, refeitório e oficinas de arte. Foi renomeada como Casa Dona Cecília, em homenagem à falecida esposa de Damião. A inauguração foi transmitida em rede nacional. Na placa, lia-se: aqui mora o futuro que nasce das mãos que nunca deixaram de doar, mesmo quando já não tinham mais o que dar. Miguel, agora distante do mundo empresarial, tornou-se um dos coordenadores do projeto. Passou a viver com mais simplicidade, redescobrindo o valor de coisas que o dinheiro não compra, silêncio de pai e filho jogando dominó no quintal, pão quentinho no final da tarde, o som da chuva caindo sem pressa, como a vida deveria ser. Nos becos da cidade, outros Damiões continuavam lutando. Mas agora sabiam que não estavam mais sozinhos. Histórias como a dele inspiraram campanhas de apoio a trabalhadores invisíveis, ambulantes, recicladores, camelôs, cuidadores informais. O movimento ganhou o nome de #Heróis de Calçada e se espalhou pelo país. A lição estava dada. O Brasil, país de tantas feridas abertas, viu naquela história a prova de que ainda existe espaço para a transformação. De que humildade não é sinônimo de fracasso. De que não há nada mais revolucionário do que alguém que, mesmo com fome, escolhe a bondade. E Rogério? Desapareceu dos holofotes. Vendeu suas ações, mudou-se para o exterior. Seus bens foram investigados. Suas entrevistas, esquecidas. Um símbolo do que acontece quando o orgulho atropela a empatia. Certa manhã, Damião voltou ao mesmo ponto da Avenida Paulista onde tudo começou. Sentou-se, dessa vez sem vender nada. Apenas observava. Um menino se aproximou, curioso. O senhor vendia bala aqui, né? Minha mãe falou que o senhor é famoso. Ele sorriu e disse: famoso não, meu filho. Eu só estava no lugar certo, com a bala certa, na hora em que o mundo precisava adoçar a alma. O menino deu um abraço rápido e correu de volta pro ônibus. Damião fechou os olhos e respirou fundo. A cidade continuava agitada. Mas dentro dele, agora, havia uma calma rara. A paz de quem foi visto. A paz de quem venceu, mesmo tendo começado do fim. Se você ficou até aqui, comente de qual cidade você está assistindo, para eu saber até onde essa história chegou. Deixe seu like e me acompanhe para a próxima história. Obrigado e até lá!